Salve pessoal, Matheus aqui de novo com mais um conto, Sombras da Noite, do Mestre King. E dessa vez o conto vai ser Massa Cinzenta. Bem, o conto se passa na cidade de Bangor, no Maine, é mais uma das cidades fictícias ali que o King cria para construir as suas histórias, né, servir de cenário. E ela começa ali no bar de um cara chamado Henry. Bem, esse bar ele é descrito para nós como um bar ali tranquilo, que ele basicamente vive dos jovens universitários ali que vão beber uma coisa ou outra, e também do encontro ali de alguns velhos amigos que ficam ali conversando no bar. E aqui que a gente vai ter a figura como Henry, o Bert, o narrador da história, né? Eles estão lá conversando no bar, trocando ali aquela ideia, até que a porta se abre. Eles conseguem sentir o frio, né? Está nevando muito nesse dia. A porta se abre e aí entra o Timmy. O Timmy é um jovem que é filho do Rich. O Rich, que é uma figura bem importante aqui para a história. Bem, o Timmy ele entra e ele está extremamente assustado. Ele está ali meio que em pânico, pavoroso. O Henry, que é o dono do bar, está ali sentado por detrás do balcão e que cidade pequena, ele conhece quase todo mundo. Ele pergunta: o que foi, Timmy? E aí, e o Rich? Como é que ele está? Que no caso é seu pai. O Rich, ele é um alcoólatra ali do máximo. Todo dia ele costumava passar pelo bar e comprar suas cervejas. Ele geralmente pegava ali a que estava em promoção no dia. Enfim, o Henry vendia para ele e ele levava para casa. A interação dele ali com as pessoas era basicamente isso. E ele é um cara que ele tinha ganhado muito peso, porque ele tinha sofrido ou não um acidente no trabalho, enfim, não se sabe ao certo, mas fato é, aconteceu alguma coisa, ele ficou com um problema nas costas, e a partir daí ele passou a viver de assistencialismo. Então ele ficava só em casa, bebendo, e pedia para o seu filho, Timmy, toda vez passar lá e comprar suas cervejas. Era o que sempre acontecia, só que dessa vez o time entrou ali totalmente apavorado. Então ele vai falar com o Henry, ele não consegue falar bem. O Henry nota que ele está muito nervoso e chama ele ali para o quarto nos fundos para conversar. O resto dos velhinhos ficam ali só escutando, né, de fundo, tentando compreender o que está acontecendo. Aí o time ali com um tom mais agudo, nervoso, e o Henry com um tom mais sereno, tentando manter a situação calma, entender o que aconteceu. Eles só escutam que a coisa não está bem, que o time começa a chorar. Ao sair de lá, o Henry está com expressão meio que, poxa, tem alguma coisa estranha. E ele está bem preocupado com o garoto. Então ele deixa ele lá e diz: olha, por que você não fica aqui? Tá, aproveita que tá frio, faz uma boa refeição. Até porque ele tá bem magro, né? E aí o Henry chama o narrador da história, que ele não tem um nome aqui, e também chama o Bert. Eles: olha, tem um problema tal, a gente precisa, é melhor a gente ir lá, ver o que é que aconteceu, tá? Ele pega o dinheiro que o time deu para comprar cervejas, né, pro pai. Ele diz: olha para esse dinheiro aqui. E as notas estão com a massa sabangosma cinza ali. E ele diz: olha, pega a cerveja de tal marca, vamos levar para casa dele. E ele fala até para os outros também: olha, ninguém toca aqui nesse dinheiro, tá? E nisso saem o Henry, o Bert e o narrador em direção à casa do Rich, já com o pack ali de cerveja. E eles vão indo ali para encontrar. No caminho, o Henry, para mostrar, né, a seriedade, porque ela ainda não contou o que aconteceu, mas ele levanta ali a camisa e mostra que ele está armado. E ele fala: olha, o negócio é sério. Se metade do que esse garoto contou for verdade, já é absurdo. O que aconteceu já é absurdo. E nisso ele começa a contar o que o time falou pra ele. Ele conta o que o time contou pra ele, né? Que o pai dele, depois que ele deixa ali de trabalhar, que ele passa a ficar só em casa, a vida dele era
ficar em frente à TV, assistindo e tomando a sua cerveja. Mas fora isso, ele é um cara que conversava ali com o time normal, enfim, ele só passou a ser um cara bem sedentário. E nisso ele pedia pro time, ele dava o dinheiro, era já rotina. O time chegava ali, ele já tinha o dinheiro, né? Saía do colégio, passava lá no bar, comprava cerveja e entregava pro pai. Acontece que certo dia, o time estava estudando em seu quarto e ele escuta o pai dele gritando: nossa, que negócio nojento, que gosto horrível. Foi o gosto mais horrível que eu senti na minha vida. E o time pergunta: o que foi, pai? E ele diz: pera, acho que eu vou vomitar. Só que ele acaba não vomitando, segura. E ele fala: nossa, que gosto horrível essa cerveja, foi a coisa mais nojenta que eu já provei. E o time vai lá e ele olha a latinha, ele cheira, diz que nossa, era uma coisa podre, terrível. Ele notou que tinha uma gosma ali cinzenta. Enfim, engraçado que nessa parte os três ali, o Henry, o Bert e o narrador, eles até, enfim, comentam, né? Poxa, gosto mais horrível que o cara sentiu na vida, e mesmo assim ele tomou. Porque esse era o Rich, pessoal. Ele era um alcoólatra de primeira. Ele era o cara que participava de competição ali de cerveja e tal. Então pra ele não tinha essa. A cerveja que for, cara, dentro já era. O negócio é beber. Com ele era assim. E nisso, depois que aconteceu isso, o time disse que o pai dele mudou demais. E a coisa foi acontecendo lentamente. Primeiro ele começou a ficar incomodado com as luzes na casa. Então a cortina ali ele não abria mais. Ele ficava ali, no seu sofá em frente à TV, bebendo, com as cortinas fechadas agora. Depois ele começou a reclamar das luzes nos cômodos em geral. Inclusive ele começou a reclamar até da luz do quarto do time. Mesmo com a porta fechada, a luz que passava pela frente ali da porta, ele começou a reclamar. E com isso, o time passou a estudar na casa de um amigo que morava perto. Porque como que ele ia estudar no escuro, né? E o time também nota que ficou um cheiro muito ruim no apartamento. Toda vez que ele chegava perto ali do pai para pegar o dinheiro para comprar cerveja, ele sentia um cheiro terrível, um cheiro de podridão, sabe? Uma coisa realmente terrível. E as coisas só foram piorando. Ele notou que inclusive um dia ele voltou de casa e o pai tinha, enfim, a luz em frente ao apartamento tinha sido quebrada. Ele pensou: poxa, será que o meu pai saiu e foi lá? E um dia ele foi pegar ali o dinheiro da cerveja, como sempre. E o pai, enfim, estendeu a mão assim, né, pra ele. Ele conseguiu ver a mão do pai, que não era tipo uma mão normal. Era meio que só uma gosma, uma massa, não era uma coisa bem humana. Nisso ele ficou extremamente assustado. E nisso o pai, que estava coberto ali, né, ele tava com cobertor, ele consegue olhar pro rosto dele e era uma coisa totalmente deformada. Os olhos meio amarelados, uma coisa, nossa, tipo, não era humano aquilo ali. Não era, simplesmente não era humano. E era um cheiro terrível, terrível, um cheiro terrível. Coisa extremamente bizarra. E nisso, ó, ele sai de lá extremamente assustado, passa a ficar com mais medo ainda. Porque ele nota que as coisas só vão piorando, cara. O pai dele, inclusive, começou a fechar todas as brechas, botando lençol, o que for. Ele começou a perceber que o pai dele nem assistia TV mais. Ele só ficava sentado em frente à TV com a TV desligada, totalmente no escuro. Só que o time começou a se perguntar, né? Poxa, tá, mas uma hora ele tem que ir ao banheiro, uma hora ele tem que comer. Tudo bem que ele só tava, sei lá, tomando cerveja. Ele inclusive pedia pro time esquentar a cerveja dele. Vê que negócio bizarro. Será que ele tomava cerveja como se fosse uma sopa? Enfim, bizarro. E cara, ele pensou, tá, ele ficou curioso, né? Ele já viu aquilo, tá totalmente assustado. E ele consegue brechar o pai dele um dia. Tipo, ele tinha voltado mais cedo, né, do colégio, por causa da neve. Tinha sido nesse dia, inclusive. Ele sai ali da escola, vai pra casa.
Ele consegue brechar ali pela porta. Ele vê que o pai dele, aquela coisa, né, que é a massa cinzenta, agora por onde passa, deixa uma gosma. Ele abre tipo um compartimento, tira de lá um gato morto. O gato já estava todo estranho. Ele simplesmente come o gato. Nisso o time, cara, corre apavorado. Ele vai conversar com o Henry. É naquele momento ali do início do conto que ele entra no bar e vai conversar com ele. Que ele já tinha antes tentado conversar com o pai quando a coisa estava em estado inicial. Procurar por ajuda de médico. Só que o pai, cara, negava. Ele até dizia que estava se sentindo melhor até e tudo mais. Só que dessa vez foi demais. Não deu para aguentar. Ele vai conversar com o Henry. E nisso o Henry está contando a história para os seus dois amigos, né? Ele acaba a história e eles estão ali em frente ao prédio já. E eles, claro, os amigos, os três, né? Extremamente atordoados, preocupados e até assim. Será que é verdade tudo isso? Que é aquela coisa, né? Pode ser que o time estivesse vendo coisa ou não, mas enfim. Eles estão ali, aquela coisa, cidade pequena também. Eles têm que resolver a situação de algum jeito. Estão 3 contra 1. E o Henry pelo menos está armado. Então eles vão subindo ali no prédio, no terceiro andar. Ele nota que tá tudo muito empoeirado. Tem umas gosmas assim pelo chão. Eles até se perguntam, né? Poxa, como que não expulsaram esse cara antes? Como que os vizinhos não expulsaram ele? Só que qual vizinho, né? Que vizinho? Não tem ninguém. O negócio, o local parece abandonado. Tudo escuro, empoeirado, nojento, enfim. Eles chegam ali na porta do apartamento. O Henry bate. E ele pergunta, Rich, tal, viemos trazer a sua cerveja. Nisso Rich pergunta, tá, e o meu garoto, e o meu filho? E o Henry fala, pô, ele tá lá no meu bar, tendo uma refeição decente. O coitado tava muito magro. Nisso Rich fica ali calado. E o Henry decide começar a abordar. Enfim, ele toca num ponto sensível ali. Ele pergunta, Rich, como que está a sua forma física? E o Rich fica... A gente nota pelo tom, como é descrito aqui, pelo tom da sua voz mais nervosa ali. Ele fala, só abre a porta ali, joga a cerveja e vai embora. O Harry diz que não vai embora. Insiste ali um pouco. E o Rich diz, olha, cara, só abre a cerveja aí. Vê que engraçado. Ele ainda pede pra abrir, que ele não consegue abrir. Só abre a cerveja aí pra mim. Cara, bota aí e vai embora. E nisso o Henry fala, mas Rich, não são apenas mais gatos, né? Nisso o narrador pensa, poxa, o Henry já se tocou. E agora que caiu. E agora que eu entendi também. Porque nessa cidade, pessoal, 2 meninas já tinham desaparecido. E aí a gente percebe que o que é que o Henry estava na cabeça. Poxa, teve a história do gato que o time me contou. Só que, cara, esse monstro, essa massa cinzenta aí, provavelmente foi quem pegou aquelas duas garotas que desapareceram nessa semana. E nisso o Rich ameaça. O Henry diz, se você não sair, eu vou te pegar. E o Henry diz, olha, talvez seja melhor assim. E ele já pega a sua arma. E nisso, eles só escutam um estrondo. A porta vem abaixo, ela chega a se dobrar, enfim, é destruída. Nisso o narrador e o Bert metem o pé. Vão embora, saem descendo a escada com tudo, não querem nem saber. Enquanto eles estão descendo, eles escutam 3 tiros. No caso, o Henry tentou atirar. E olha que coisa, eles nem ligaram muito esperar pelo Henry ou não, por causa da imagem, o que eles viram. Quando o Rich sai de lá, eles notaram que o rosto dele, como o time já tinha dito antes, que estava deforme, os olhos amarelados. Só que, cara, não eram 2 olhos, eram 4. E no meio, assim, meio que tinha como fosse uma linha branca, alguma coisa, sabe, pulsando. Enfim. E o narrador aqui fala, vê que bizarro,
que aquele negócio ali estava se dividindo. Era uma massa cinzenta, sei lá, era um C e meio que estava se tornando 2. E eles só metem o pé e voltam pro bar. E eles estão ali extremamente assustados, tentando pensar no que aconteceu. E assim temos o final do conto. A gente não sabe ao certo o que aconteceu com o Henry. A gente só sabe que ele ficou lá, ele chegou a dar um tiro ali na coisa, 3 tiros, né? E o narrador e o Burt voltam, metem o pé, saem correndo. Chegam no bar e estão ali, só esperando se o Henry vai voltar ou não, né? E assim temos o final do conto. Aqui ó, mais uma vez, Sombras da Noite, Massa Cinzenta. Comentem aí, curtam se gostaram do vídeo e até mais.